Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Hoje eu comecei a aula com Chiquinha Gonzaga, que foi uma musicista, uma mulher muito importante no final do Segundo Reinado, no início da nossa República também. No dia que eu passei o slide para vocês do Segundo Reinado, eu passei também um material que eu desenvolvi sobre as conquistas femininas no Brasil, de uma palestra que estava marcada para a Faceli, e aí veio a pandemia e cancelaram. É um material muito bom, eu acho que vale a pena estudar. Ano passado eu apostei que cairia alguma questão ligada às mulheres, né? Caiu uma questão da Maria Quitéria, mas caiu uma questão da Maria Quitéria muito mal feita, assim, eu achei ela um tanto quanto indiferente à pessoa que ela foi. Maria Quitéria é considerada a nossa Joana d'Arc, né? Ela lutou pela independência do Brasil na Bahia. Então, como essa prova ela vem carregada de críticas, é bem provável que mais uma vez eles vão buscar trazer, né? Tanto questões ligadas à África, né? Porque senão as críticas serão grandes. Então, eu aposto em textos mais modernos, tá? Como a de Jamila Ribeiro, por exemplo, que eu não sei se vocês têm o hábito de ler. A gente pode fazer uma aula sobre isso, assim como pode falar de mulheres que marcaram a nossa história. Aquele material, ele traz a história política das conquistas do Segundo Reinado até a conquista da presidência da República por Dilma Rousseff. Então, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, ele é pequeno, ele é curto, tá? Mas vai ajudar bastante. Os meninos que... Breno só que entrou depois, eu comecei a aula, Breno, com uma música de Chiquinha Gonzaga, que foi uma musicista, né? Uma mulher bem além do seu tempo. Ela tem uma história muito bonita. Quem quiser assistir a história dela, consegue assistir no Globoplay, porque está lá arquivado gratuitamente. A Chiquinha, além de se divorciar num período em que divórcio não existia no Brasil, ela viveu um grande amor com um homem 25 anos mais novo do que ela. Então, tem essa história também de rompimento, né? Ela foi uma mulher que participava da política, participava da arte e também dava força a outras mulheres a buscar mudanças na vida delas, né? É uma mulher admirável.
né? Quem fez na série o papel dela nas duas fases foram as Duarte, né? A Gabriela e a Regina Duarte. Nem tudo que a Regina Duarte faz é tão ruim assim. A gente tem que levar em consideração que ela fez muito bem a Chiquinha Gonzaga. Deboche da parte, vamos voltar para a nossa matéria. Paramos na Guerra do Paraguai. Passei o documentário. Quero verdades. Quem assistiu o documentário? Quero verdades. Vocês assistiram o documentário? Responde lá no chat, que eu estou com o chat aberto. Vamos falar a verdade. Prof, eu acho que você parou, não sei se eu perdi alguma aula, mas até aqui que eu estava, você parou no slide 15. Não, na nossa última aula, na hora que eu abri aqui, parou no slide 19. Nós falamos da política externa, falamos, você vai lembrar, da questão do Christie, do naufrágio do navio, da briga entre o Brasil e a Inglaterra, tá lembrada? E aí nós agora vamos falar da Guerra do Paraguai. Quando terminou a aula, Vivian, eu postei no grupo de vocês o documentário que eu queria que vocês assistissem, que inclusive é uma série, né? Que fala de vários conflitos que o Brasil se envolveu, que é o... Deixa eu ver se eu acho aqui. O documentário é... Ai, meu pai, só um minuto. Vou voltar. guerrasdobrasil.doc. Logo depois da aula, aqui. Ó, vou marcar para você ver aí onde nós paramos, tá? Porque esse documentário, ele é uma série, tá? Ele começa desde o período colonial e vai à guerra da Revolução de 30 e os movimentos da ditadura militar. E são episódios de 25, no máximo 40 minutos. Tem alguns que são mais longos, assim, tem gente falando. Pode falar, gente, pode bater papo. Deixa eu ver. Natália. Paramos no Vale do Paraíba. Então, também estou achando. Segunda, você não deu aula. Dei. Eu não, tava com problema na plataforma do Zoom. Mesmo. Tá certo. O que acontece, gente? Meu pai. O terceiro ano tá no mesmo momento que vocês. Foi isso. Eu estava trabalhando com o segundo ano. Beleza, eu vou voltar lá, tá bom? Tá tudo certo. De qualquer forma, precisa assistir o documentário. Pega um cobertor aí esse final de semana, vai para debaixo da coberta e vai assistir tudo, hein? Então vamos lá. Bom, nós falamos que o café foi o primeiro ciclo do Brasil. Foi o primeiro ciclo cujo todas as riquezas ficaram aqui dentro, portanto, ele provoca modificações significativas. Na aula passada, nós falamos do senador Vergueiro, né, da possibilidade que ele criou de trazer imigrantes para trabalhar aqui. E agora nós vamos falar das duas fases dessa produção do café, tá bom? A primeira fase foi a fase do Vale do Paraíba, vamos voltar no mapa. Cadê? Que é essa região aqui do sul, da região do Rio de Janeiro. Esse mapa não tá bom. Deixa eu ver se tem outro aqui, esse aqui. Tá vendo? E aí ele começa seu período de expansão, né? Que é mais ou menos a região que ele ocupa até hoje. Só que a princípio foi aqui. Qual foi o problema no Vale do Paraíba? Não existia uma técnica, o Brasil não conhecia uma técnica para a produção do café. Então ele resolveu repetir a técnica que usava na cana e no algodão, que é o quê? O da queimada,
e isso acabou prejudicando a terra, porque eles não adubavam essa terra. Então, nessa primeira fase, o que você precisa guardar? Foi de base plantation, ou seja, monocultura, latifúndio, mão de obra escrava e toda a produção voltada para o mercado externo, ok? As técnicas eram rudimentares, eles não tinham as técnicas corretas para a produção do café. Por falta de adubação, fertilizante, por conta da queima do solo, o que aconteceu? A produção do café diminuiu bastante. Então, não estava pagando essa produção. O que faz com que eles busquem novos lugares para produzir o café. E é aí que vai ocorrer a expansão que vai chegar a Oeste Paulista, a região de Campinas, Piracicaba, Sorocaba, onde nascerão os barões do café. E também onde vai ocorrer a mudança no processo de produção. Por quê? Porque o senador Vergueiro vai trazer os imigrantes. Então, além da mão de obra escrava, olha só, fica bem claro. Ah, eles pegaram os negros e jogaram todos na estrada? Não, gente. Vão unir essa mão de obra, não foram todas as fazendas que conseguiram trazer imigrantes, não é assim que as coisas acontecem, tá? Mas a tecnologia, a forma de produção vai modificar. Então, no Oeste Paulista, a maior parte da mão de obra era imigrante. Eles começam a utilizar um sistema de mecanização, modernizam as técnicas e lá tinha duas vantagens. O clima mais úmido e a terra, que eles chamam de terra roxa. É ali que vai nascer os barões do café, os homens mais poderosos do Brasil na época, que não vão precisar dividir as riquezas do café com outros países. Então, tudo que o café produziu ficou aqui. Marcela, você falou isso várias vezes. Eu não assisti a aula passada, então eu não estou entendendo o que você está falando. Vou repetir. O ciclo do pau-brasil foi um ciclo pré-colonial. Então, quem ganhou dinheiro com ele? Portugal. O ciclo do açúcar foi um ciclo colonial. Quem ganhou dinheiro com ele? Portugal e a Holanda, que comercializava esse açúcar lá fora. O ciclo do ouro foi um ciclo colonial. Quem ganhou dinheiro com ele? Portugal e a Inglaterra, que também acabava recebendo, através de acordos, pagamentos com o nosso ouro. Agora, nós estamos na metade do século XIX. O Brasil é independente desde 1822. O auge do café, que é a partir de 1850, quem vai viver é o Brasil imperial. Então, a riqueza do café, ela vai ficar aqui dentro. E é a riqueza do café que vai modificar a estrutura industrial e econômica do Brasil. Isso já caiu no Enem em microhistória, em textos, por exemplo, de diálogos em cafeterias francesas falando do café brasileiro. Entendeu? Então, mais uma vez eu vou pedir para vocês, todas as vezes que forem fazer uma questão, busquem a referência dessa questão. A data, o período em que foi escrito, e se aparecer o local, fica mais fácil ainda, né? Alguns textos falam do local, citam cidades, né? E aí a região do Oeste Paulista está no material, as principais cidades, depois vocês fazem aí as anotações de vocês. Piracicaba, Sorocaba, Campinas, né? Essa região onde os barões vão assumir um grande poder. Vocês vão perceber isso na própria estrutura das casas. Quando nós estudamos cana lá atrás, como que eram as casas da cana-de-açúcar? Eram casas de 2 andares, mas a parte de baixo eles guardavam os equipamentos para o trabalho na roça. As casas de café, as casas dos barões de café foram diferentes. Olha só, do seu lado esquerdo aqui, numa foto em preto e branco,
Então, as primeiras casas do café do Vale do Paraíba. Olha como é que a estrutura era mais simples. No iniciozinho do século XIX. Uma casa grande no iniciozinho do século XIX. Aí agora, do seu lado direito, tem, e na parte de baixo, tem as fazendas do Oeste Paulista após o auge do café. O material para a construção dessas casas nem no Brasil era feito. Eles mandavam vir de outros países, tá? Casas extremamente luxuosas, que hoje são hotéis luxuosos, são casas utilizadas para gravação de novelas. Tem um sítio que os meninos do Projetar foi uma vez, chamado Sítio Carroção, que foi uma fazenda da época do café, onde foram gravados vários filmes dos Trapalhões, vários filmes, porque essas casas são muito conservadas, tamanho, poder e a riqueza que tinha na matéria-prima, né, e no acabamento dessas casas. Se você for buscar no Google, você vai reconhecer muitas dessas casas, porque boa parte delas foram usadas em novelas, né? Aqui do Vale do Paraíba, né, da primeira fase, você percebe uma condição mais rudimentar, né, era mais simples. No Vale do Paraíba, a cidade que mais teve café nessa época foi a região de Vassouras. Vassouras, meninos, é uma referência para estudantes de medicina. Inclusive, eu tenho um amigo de infância, o Gires, que fez medicina em Vassouras. É uma das escolas de medicina mais antigas do Brasil. Bom, eu disse para vocês que o lucro ficou aqui e que esse lucro modificou o cotidiano do brasileiro. Mas isso aconteceu como, Marcela? De que forma? Eu tenho a impressão de que eu já dei essa aula para vocês, mas tudo bem. Vamos lá. Através dessa figura aqui, Irineu Evangelista de Souza, barão e visconde, que ele teve esses dois títulos, de Mauá. Aqui na imagem aparece, do seu lado esquerdo, o barão de Mauá, e do seu lado direito, Dom Pedro II. Eu vou começar falando com vocês da figura dele, porque se você jogar no Google agora, abrir outra janelinha aí, e jogar no Google o nome Irineu Evangelista de Souza, ou Barão de Mauá, e rolando assim, vai aparecer a imagem dele, vai aparecer a imagem dele ligada à de Eike Batista. Eike Batista, hoje preso, chegou a ser o 8º homem mais rico do mundo, né, no início desse século. Ele conseguiu muitas coisas, muitas das propriedades das empresas que tem, através do incentivo de outros empresários. Ele era filho de um administrador da Vale, do Rio Doce, na época da ditadura militar. Então, ele conhecia homens muito poderosos e ele vendia os seus sonhos para esses homens. E esses homens, como o mercado chama hoje, agiam como anjos, eles financiavam os sonhos deles. E como o pai tinha muita influência no governo, ele também pegava dinheiro emprestado para poder investir nas empresas, nas ideias dele. No início do século XX, ele também fez, do século XXI, ele também fez isso pegando dinheiro emprestado em bancos do Estado brasileiro. No início, assim, no final ali do governo de Fernando Henrique Cardoso e no início da era do governo Lula, tá? Por que a imagem dos dois vai estar parecida, apesar de serem pessoas totalmente diferentes? Porque o Barão de Mauá, ele tem uma origem muito simples. Ele chegou a ser vendedor de tecidos. Só que ele sempre foi um homem extremamente empreendedor, inteligente e com um discurso muito bom, capaz de convencer as pessoas de que as ideias dele eram ideias geniais, como realmente eram ideias geniais. Então, ele era um abolicionista, ele achava que a escravidão era um atraso,
ele achava que a forma como estavam produzindo café e transportando café era um atraso e que o Brasil precisava modificar isso. Então, o que ele fez? Ele procurou os homens mais importantes do Brasil e vendeu essa ideia. Olha só, a Inglaterra monta trens. Nós precisamos trazer ferrovias para cá, para que esse café chegue mais rápido a Santos, para ser exportado o mais rápido possível. Todo mundo achou aquilo genial. Dom Pedro II também achou isso. Mas de onde esse cara ia tirar esse dinheiro? E é aí que aparecem os financiadores. Os barões e o governo brasileiro vão começar a investir nos sonhos dele. E os sonhos dele, queridos, não eram sonhos humildes, tipo da Marcela, que queria passar 15 dias na Europa para conhecer os principais lugares que ela conta histórias e nunca foi. Não eram sonhos humildes assim. Os sonhos dele eram esses daí, ó. Ele queria ferrovias, ele queria fábrica de gás, ele queria fábrica de tecido. Ele simplesmente trouxe para o Brasil o primeiro estaleiro. Estaleiro é um lugar onde se constrói navios. E ele criou o primeiro banco privado do Brasil, com o nome dele, o Banco Mauá. Aí você fala assim, caraca, esse homem realmente era genial. Sim, ele fez isso. O Banco Mauá chegou a ter sede também na Argentina. Só que ele quebrou, gente. O Barão de Mauá quebrou. Quebrou, mas pagou as suas dívidas. Eu convido vocês a assistir o filme dele, se tiverem tempo. Hoje a gente tem tempo, né? Bastante. Dá tempo de estudar umas 3 horas de manhã e à tarde continuar estudando, assistindo filmes e documentários para aprender sobre pessoas e coisas. Tem um filme chamado Barão, né, de Mauá, que quem faz o personagem principal, quem faz o Barão de Mauá é o Paulo Betti. Muito interessante o filme, tá? E esse filme também fala muita coisa sobre a maçonaria, a influência da maçonaria no Brasil imperial. Eu acho muito interessante, principalmente para os meninos, né, que têm mais curiosidade. Ok? Posso continuar? Alguma dúvida aqui? Posso continuar? Vou continuar, hein? Bom, agora a gente vai dividir a história em 2 tempos, tá? Política interna e política externa. O que aconteceu durante o governo de Dom Pedro II, internamente e externamente? Externamente, nós tivemos 2 problemas, tá? E esses 2 problemas, eles abrem uma série de crises que levam ao fim da monarquia. Primeira questão foi a questão do Christie, que foi um rompimento diplomático entre o Brasil e a Inglaterra entre 1861 e 1863. Aí você vai pensar assim comigo. Nossa, mas o Brasil e a Inglaterra sempre foram tão amigos. Tudo que a Inglaterra quis, o Brasil fez. Tratado de 1810, Tratado de 1827. O que aconteceu que fez com que a Inglaterra ficasse de mal do Brasil? Um desentendimento. Primeiro, a tarifa Alves Branco, que eu falei no iniciozinho do capítulo. A tarifa Alves Branco tirou da Inglaterra os privilégios das taxas alfandegárias. Agora, os impostos menores eram dos produtos brasileiros e não dos ingleses. Consequentemente, a população mais simples começaria a comprar os produtos brasileiros, uma vez que o Brasil estava engatinhando no seu processo de industrialização. A tarifa Alves Branco, ela vem para ajudar a indústria brasileira, para fazer com que o brasileiro compre produtos brasileiros. Mesmo sabendo que nessa época, né, 1850, ali começa a segunda revolução industrial, a moda francesa, a moda inglesa vendia bastante, Alves Branco quis fazer o quê? Incentivar o brasileiro a consumir produtos brasileiros. E isso fez com que a Inglaterra ficasse irada. E aí o que ela faz?
ela faz a bioarda, que permite com que ela prenda todos os navios que tivessem negros, todos os navios negreiros. Já começou o problema aí. Só que aí teve outro problema. O naufrágio de um navio inglês no sul do Brasil, um navio inglês chamado Príncipe de Gales. Esse navio afundou lotado de mercadorias inglesas. Só que o governo brasileiro não tinha nada com isso. Não foi um problema nosso, foi um problema que ocorreu e o navio afundou. Só que o primeiro-ministro inglês e o embaixador britânico, que aqui vivia, acusou o Brasil de ter afundado este navio em retaliação à questão do bioarda. E aí o negócio ficou feio. Porque uma parceria antiga, né? Existiam dívidas, existiam problemas. Quem foi chamado para resolver este problema, uma vez que o Brasil era um país católico, mas a Inglaterra era um país protestante? Quem ficou para resolver este problema foi o rei da Bélgica, Dom Leopoldo I. Dom Leopoldo foi o árbitro da questão. O que ele fez? Ele ouviu os dois lados. E no meio desses dois lados tinha uma terceira questão, que foi o fato de que alguns soldados ingleses foram presos no Rio de Janeiro por conta de baderna. Eles estavam bêbados e foram presos. E o embaixador britânico achou um absurdo o governo brasileiro ter prendido soldados britânicos dentro do Rio de Janeiro. E aí é uma conversa que era para ter sido para resolver o problema, acabou sendo uma conversa muito mais tensa do que realmente deveria ser. O rei da Bélgica, por sua vez, deu ganho de causa ao Brasil, porque a Inglaterra não conseguiu provar que quem afundou o navio foi o governo brasileiro. Você acha que a Inglaterra aceitou o veredito de Leopoldo? Não. Ela simplesmente rompeu com o Brasil de 61 a 63. Ficou de mal. Aí você pensa assim, ué, mas por que depois ficou de bem? Já que estava com tanta raiva assim. Ficou de bem porque precisava se envolver em outro conflito, que era a Guerra do Paraguai. Então, nós tivemos duas questões externas. A primeira foi a questão do Christie, que eu acabei de explicar para vocês. Alguma dúvida na questão do Christie? Fala no chat. Não. Agora nós vamos falar da Guerra do Paraguai. Gente, a Guerra do Paraguai... Vitória. Oi. Explica por que é Christie. Por causa do sobrenome do primeiro-ministro. Era o sobrenome dele, do embaixador. Ah, tá, verdade. Inglês. Era o sobrenome dele, por isso ficou questão do Christie. A primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui. O Brasil, até então, nunca tinha se envolvido num conflito internacional de tamanha expressão. Nós tínhamos vivido a Guerra da Cisplatina, ok? E os nossos conflitos internos, que eram muito mais fáceis de se resolver, obviamente, né? Só que a Guerra do Paraguai, ela ultrapassou todas as expectativas de uma guerra para aquele momento histórico. Nós estamos em 1864. Essa guerra dura 6 anos. E acredite se quiser, o coronavírus já matou mais do que a Guerra do Paraguai. E até domingo, o coronavírus vai matar o dobro da quantidade de pessoas que morreram na Guerra do Paraguai. Não é louco isso? Não é uma informação inútil, assim, mas é que isso me deixa, sei lá, uma guerra que durou 6 anos, matar menos do que uma doença em 5 meses. Um negócio louco, né? Mas a Guerra do Paraguai foi uma coisa louca, porque foi uma guerra de egos entre um homem chamado Francisco Solano Lopes e um outro homem chamado Dom Pedro II.
Marcela, você está excluindo os outros países envolvidos no conflito? Não, eu não estou excluindo. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: o Brasil, de todos os países envolvidos na guerra, e era uma tríplice, Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, só aí já é uma sacanagem, 3 contra 1. Solano Lopes não valia nada, tá, gente? Eu estou querendo dizer que não é eticamente correto 3 contra 1, né? Vamos lá. O Brasil era um império. Então, para o Brasil perder terra era uma questão impossível de se questionar. Por outro lado, o Paraguai nascia enquanto país. O Paraguai é um país jovem, com 40 anos. E o que o Paraguai queria? Autossuficiência. E aí eu vou lembrar de uma aula que eu tive em geral com vocês. O processo de independência das colônias espanholas foi diferente do processo de independência do Brasil. Quando terminou, todos eles adotaram repúblicas, mas adotaram repúblicas gaudilistas, que eram repúblicas administradas por pequenos coronéisinhos que governavam através de clientelismo. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Só que existia uma coisa em comum. Todos esses países estavam sendo influenciados diretamente pela Inglaterra. Olha lá, vamos comparar os dois países. Paralelo comparativo entre o Brasil e o Paraguai antes do conflito. Os interesses imperialistas britânicos motivaram a formação da Tríplice Aliança. Então, vamos lá. Enquanto o Brasil era uma monarquia que estava vivendo o ciclo do café, se modernizando, o Paraguai queria fazer a mesma coisa, não com café, com outros produtos, passando por um processo de industrialização. Porém, contudo, todavia, o Paraguai tinha dentro do seu território a Bacia do Prata. Bacia é um conjunto de rios, né? Mas não tinha uma saída direta para o Oceano Atlântico. O que isso significa? Olha só, o Brasil tinha toda a sua costa no Oceano Atlântico. Então, qualquer província do périplo brasileiro poderia exportar produtos para a Europa e receber produtos ingleses. Correto? O Paraguai tinha a Bacia do Prata praticamente toda, né, boa parte dela dentro do seu território, porém ele não tinha uma saída direta para o Oceano Atlântico para poder explorar o comércio e exportar. E é por isso que a guerra começa. A guerra começa pelo seguinte: o Brasil queria comercializar na Bacia do Prata, a Argentina queria comercializar na Bacia do Prata, o Uruguai queria também, mas a Inglaterra queria muito mais. Olha lá, os produtos industrializados ingleses invadem o mundo no século XIX. Dita a forma como eles tinham que se vestir, se comportar. Gente, o Brasil buscou tantos produtos durante o século XIX na Inglaterra que até caixão chegava de lá. Casaco de pele para usar, sabe Jesus aonde? No calor que esse país faz. E aí, opa, pulei um negócio aqui. E aí o que acontece? Começa a guerra. Por que eu pedi para vocês assistirem o documentário e coloquei lá? Porque isso é geografia demais da conta, é muita geografia. Vocês precisam assistir o documentário para entender a parte do Mato Grosso que foi invadida durante o período. O Solano Lopes ele vai invadir parte do território brasileiro. Dom Pedro vai ter apoio da Inglaterra, vai ter apoio dos Estados Unidos para poder combater. Solano Lopes, a princípio, conquista, depois ele vai perdendo muitos territórios. O Brasil coloca indígenas e escravizados para lutar no exército brasileiro contra o Paraguai. O Paraguai começa a ser destruído pelo Brasil
nessa aliança, quem toma a frente na aliança é o Brasil. Dom Pedro II, para ele, a Guerra do Paraguai passa a ser uma questão pessoal, então ele gasta tudo que podia para poder ganhar essa guerra. O Uruguai e a Argentina praticamente ficam em segundo plano, só tem um território arrasado, né? E sofrem as consequências disso. O Paraguai chega numa situação tão absurda que o Solano Lopes, que já sofria problemas com o álcool, enlouquece. Ele pega boa parte das terras que ele tinha e coloca no nome da mulher dele. Então, a maior parte do território do Paraguai, no final da Guerra do Paraguai, estava no nome da mulher dele, para impedir com que o Brasil, ou que o Uruguai, ou que a Argentina tomasse posse desses territórios. E quando ele vê que a guerra estava perdida, que já não tinha mais o que fazer, depois lá no documentário vocês vão assistir a Batalha do Riachuelo, ele pega crianças, e coloca no fronte de batalha. A guerra chega num período de caos absurdo. A Guerra do Paraguai, ela foi absurda, ela foi horrorosa. Só que aí, quando a guerra acaba, nasce um problema ainda maior para todos os lados. E aí a Marcela vai falar uma coisa que ela já repetiu 200 vezes. Breno foi meu aluno lá no 9º ano, vai lembrar, e eu vou repetir aqui de novo. Guerra. Independente do lado que você tá, você sempre sai perdendo. Mas no caso da Guerra do Paraguai, as perdas para o Paraguai foram muito piores. Por quê? Toda a população ativa do Paraguai, que poderia trabalhar para reconstruir o Paraguai, estava morta. Tinha criança e idoso. A população ativa, a maioria da população ativa. Marcelo, o que você chamou de população ativa? 18 a 45 anos. Morreu na guerra. Morreram na guerra. Além de ter essa tragédia de um país destruído e a população ativa morta, o Paraguai ainda tinha muitas dívidas. E aqui eu trouxe as consequências para vocês. Olha só. A indústria paraguaia entrou em profunda decadência, ela estava engateando, é lógico que ela ia cair, né? Então, eles são obrigados a comprar produtos ingleses e a pedir dinheiro emprestado. E eles vão pedir dinheiro emprestado durante muito tempo até o governo de Vargas. Olha só, quando começa essa guerra? 1864. Quando que Vargas assume o poder? 1930. Percebe a situação de dificuldade que esse país passou? 50 anos tentando se recuperar de tudo isso. E ainda perdeu terra, tá? Ele não perdeu tudo porque ele colocou muita coisa no nome da mulher dele. Vocês vão assistir isso no documentário, vocês vão perceber isso. Tem vários documentários bons na internet sobre a Guerra do Paraguai. Vale a pena assistir. Eu indico isso porque são historiadores competentes que fazem os comentários, tá? Ele perdeu terra para a Argentina, para o Brasil e para o Uruguai. Mesmo perdendo terra, tendo a população ativa morta, Solano morre na guerra. Ninguém assinou um tratado de paz no final do conflito. O Brasil não admitiu, o Uruguai não admitiu, a Argentina também não, porque eles queriam que o Paraguai se entregasse por total. Demorou muito tempo para que tratados de paz fossem assinados. O Uruguai não ganhou, não teve muitas vantagens. Ele pega um pedacinho de terra, mas continua devendo à Inglaterra. Como o Uruguai não estava industrializado, ele vai continuar recebendo produtos ingleses. A Argentina não reconhece a independência do Paraguai, assim como os outros. Isso só acontece em 1876.
quando há uma conferência lá na Argentina para estabelecer a paz. Não porque vamos viver períodos de ouro e felicidade, é porque eles perceberam que a América do Sul precisava se unir para se desenvolver, porque senão passaria o resto da vida nas mãos da Inglaterra. O Brasil entra em crise financeira, precisa tomar empréstimos com a Inglaterra novamente e começa a ter problemas internos muito sérios, principalmente com os militares. Se coloca no lugar dos militares. Eles foram para a guerra, eles lutaram nessa guerra, mas eles não tinham títulos, eles não tinham salários, como eu posso dizer, base salarial. Tipo, no final do mês eu vou ganhar tanto. Não existia plano de... A palavra correta, desculpa. Não existia um plano de carreira. E os militares também não tinham participação política. E aí eles vão começar a exigir isso de Dom Pedro II. E Dom Pedro II não vai querer dar. Ok? Vai nascer daí a questão militar, que lá na frente vai levar à crise do segundo reinado. A continuidade do slide é a política interna, que vai falar das questões abolicionistas. Eu não vou trabalhar com vocês agora. Nós terminamos na próxima aula esse material, ok? Porque eu só tenho 5 minutos, senão vai embolar muita coisa na cabeça de vocês. Então, 2 patinhos na lagoa. Paramos no slide 22, para não esquecer, Natália. Viu, Vivian? Queridos, foi um prazer ter vocês aqui. Mariana, primeira vez, eu acho, né, Mariana? Tudo bom, Mariana? Não tinha te visto aqui. Segunda-feira, nós vamos continuar a falar sobre a política interna e aí trabalharemos as questões abolicionistas. Eu indiquei um livro essa semana no Instagram do Cristo Rei, chamado ABC da Liberdade, que fala sobre a vida de Luiz da Gama. É um livro infanto-juvenil, talvez ele não interesse a você, apesar de que foi um livro que me fez chorar horrores. Mas eu sou assim, eu choro por causa de qualquer coisa. Eu já chorei umas 3 vezes hoje por causa das outras aulas. Mas eu gostaria muito que vocês, que já estão com material, porque eu já passei para vocês, estudassem sobre aqueles abolicionistas. Por que isso? Antes da aula. Existe uma corrente agora que quer desmistificar a ideia que o brasileiro tem da princesa Isabel como a redentora, como a mulher que aboliu a escravidão no Brasil. Vocês não são bobos, vocês já estudaram, vocês já perceberam isso. Tanto no Instagram, quanto no Twitter e tudo mais. Então, o que vocês precisam saber? Saber quem foi Chico da Matilde. Precisa saber quem foi Castro Alves. Precisa saber quem foi Luiz da Gama. Porque se cair questão escravocrata, não vai cair a princesa Isabel, meus amores. Vai cair esses caras que estão no material que eu mandei para vocês e que vocês já vão começar a estudar. Estava sendo gravado, né? Por conta da pandemia, parou. Um filme sobre a vida do Luiz da Gama, que é uma vida apaixonante. Se você tiver condição, compre o livro, leia e depois dê de presente para o seu irmão mais novo, para um primo, para um pré-adolescente. Chama-se ABC da Liberdade. Gente, um dos livros mais bonitos, sem sacanagem, que eu já li na minha vida. Ele tem 82 páginas, se eu não me engano. Mas ele é lindo, eu não vou dar spoiler. Ele é perfeito, o livro, perfeito. Estavam gravando o filme sobre a vida do Luiz da Gama, e você sabe quem ia fazer? O Lázaro Ramos. E eu sou apaixonada pelo Lázaro Ramos. Vocês sabem que eu tenho 3 grandes amores na minha vida, né? 3 homens que me fariam largar tudo para ficar com eles. Eu já falei isso para vocês? O Lázaro Ramos é um deles, porque eu fui assistir uma peça do Lázaro Ramos em São Paulo, chamado Topo da Montanha. Nessa peça, ele fazia o papel do... Ai, meu pai, esqueci. Lá do estadunidense, o pastor.
Meu pai, me deu um branco aqui. Pastor estadunidense, gente, que morreu lutando pelos negros. Meu pai, como é que eu esqueci? Socorro. Esqueci. E eu tive a oportunidade de sentar de frente para o Lázaro Ramos. E eu quase morri, porque ele é muito ator, ele é muito maravilhoso. Aí, desde então, eu me apaixonei por ele. Mas eu me apaixonei por ele ser um ótimo ator, uma pessoa extremamente humilde. Ele que abre o teatro, ele abraça todo mundo que entra para assistir a peça dele. Eu dei um cheiro no cangote do Lázaro Ramos. Esse é meu primeiro grande amor, assim, ele é o meu segundo grande amor, porque meu primeiro grande amor é o Chico Buarque de Holanda e o meu terceiro grande amor é o Thiago York, tá bom? Então eu largo qualquer coisa para viver com eles. Se um dia eu não aparecer para dar aula, Marcela desapareceu, sumiu, onde está a Marcela? Eu fugi com um dos três, tá bom? Só para fazer vocês rirem. Bom final de semana para vocês, gente. Adoro falar besteira. Estava com saudade de falar besteira, inclusive. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Natália, com o Thiago York eu fujo mesmo, tá? Fujo mesmo, porque ele é o único solteiro. Beijo. Ai, meu pai. Eu sei que você também fugia.